Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque, que hoje terá um tema muito importante que interessa a todo mundo, que é a questão da segurança, né? Então hoje a gente está trazendo um convidado muito especial, o comandante da PM da Baixada Santista e Vale do Ribeiro, o Coronel Ricardo Ferreira de Jesus, e também o colega jornalista Aldo Neto, né, sempre participando aqui do Jornal em Foque. Você também pode conhecer e descobrir, vamos debater muitos assuntos importantes, novidades especificamente na questão da Operação Verão, que vai se iniciar agora no final do mês de dezembro e vai se prolongar, vai ser a maior operação da Operação Verão já realizada no litoral paulista. A cada nova pesquisa realizada sobre quais as principais preocupações da população, o item segurança se destaca sem dúvida. Afinal, infelizmente, a cada dia nos deparamos com mais casos de violência, vários deles registrados pela mídia, o que reforça o quanto a nossa sociedade está doente. Não bastasse o crescimento contínuo no número de roubos na comparação com a queda no total de furtos, apenas ratifica a elevação do grau de violência praticado por marginais contra os cidadãos. Por mais esforços que sejam feitos pelas autoridades policiais, a sensação é que estamos, às vezes, enxugando gelo, pois a cada quadrilha desbaratada surge um novo grupo emergente que assume o poder, substituindo os bandidos presos, sinal que algo está errado. Portanto, às vésperas de mais uma temporada de verão, quando milhares de pessoas desfrutarão seus momentos de lazer aqui no litoral, é importante conhecer as ações a serem praticadas pela Polícia Militar na Operação Verão 2014-2015 para tentar inibir o crescimento das ocorrências policiais nessa época do ano. Portanto, segurança é o tema central que discutiremos no Jornal em Foque de hoje com os nossos convidados, logo após o intervalo comercial. Nós já voltamos com os dois convidados muito especiais sobre um tema pertinente, que é a questão da segurança. Até mais. Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. O novo formato, o site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Aquecendo os tamborins. Sábado, a partir das 6 da tarde, você fica por dentro de toda a preparação para o Carnaval 2015. Os sambas enredo, os ensaios, alegorias e fantasias. Os grandes nomes do Carnaval Santista. Todas as curiosidades dos bastidores das escolas de samba. Aquecendo os tamborins. Apoio Atri Fiat em Santos, 3519-4000 e São Vicente, 3579-1000. Imita Alimentos, leve momentos deliciosos para a sua casa. Olá, estamos de volta para mais uma edição do Jornal em Foque, cujo tema central hoje será a questão da segurança. E para tanto, estamos trazendo, obviamente, o coronel da PM, o representante da Baixada Santista e Vale do Ribeiro, Coronel Ricardo Ferreira de Jesus, e também o nosso colega jornalista Aldo Neto. Comandante, estamos chegando aí, o verão está nesse momento importante, e a Operação Verão já está toda organizada, que vai começar efetivamente aí logo após o Natal.
né? Qual vai ser a perspectiva, até porque vai ser um período, talvez seja a maior operação verão já registrada entre todas já ocorridas. Quais serão as novidades que ocorrerão nessa edição da Operação Verão? Bom dia a todos. A Polícia Militar agradece mais uma vez o importante convite desse programa do Jornal em Foque para trazer informações à população da Baixada Santista e o Vale do Ribeira. Peço licença até para cumprimentar toda a população da Baixada Santista, o Vale do Ribeira, pela forma carinhosa que tem atendido a Polícia Militar, se tornando-se uma parceira nossa nesse importante segmento que é a segurança pública, compartilhado informações e principalmente reconhecido o trabalho em que a Polícia Militar tem feito na região. São vários eventos que eu tenho comparecido e tenho tido a oportunidade de receber esse importante retorno da população, reconhecimento do nosso trabalho. Então, nós agradecemos a todos. Sem dúvida, esta operação verão, pelo período de tempo, serão 55 dias. É o maior período de uma operação verão que já ocorreu aqui na Baixada Santista e no Vale do Ribeira. Ela terá início no dia 26 de dezembro e o seu término no dia 18 de fevereiro. Englobando o período do Carnaval também, o que era um anseio da população local e, desta forma, o Governo do Estado de São Paulo, por meio da sua Secretaria de Segurança Pública, integrada pelos órgãos Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, se prepararam e estarão presentes aqui na região durante todo esse período para garantir a segurança da população local e também de todo aquele afluxo de pessoas que vêm para se distrair, descansar para o seu lazer na nossa região. A Operação Verão contempla 11 municípios da Baixada Santista e Vale do Ribeira. Então são 8 da Baixada e 3 municípios da região do Vale do Ribeira. Nós teremos o maior deslocamento também de meios, tanto de recursos humanos, de efetivo, o maior efetivo já trazido para a nossa região e também equipamentos. E para essa operação, a Polícia Militar trará uma das suas mais modernas tecnologias embarcadas aqui para a nossa região. Esse tema, inclusive, a gente vai falar nos próximos blocos, que teremos novidades especificamente na questão da Operação Verão, que logo mais vocês vão ver algumas imagens importantes de um reforço tecnológico, né? Nesse sentido que a gente vai ter algo nível Copa do Mundo, ou seja, a gente, pelo menos os efeitos a gente vai sentir nesse sentido. Bom dia, Aldo Neto, nosso grande repórter, jornalista, também presente. Por favor, Aldo. Bom dia, Fernando, comandante, telespectador. Comandante, o período da Operação Verão não está abrangindo esse ano o Natal. O nosso efetivo está preparado para garantir a segurança nos festejos do Natal, até porque as pessoas costumam já vir para cá passar o Natal aqui na praia. Sim, observamos esta característica, essa migração antecipada das pessoas, até porque já agora nós percebemos desde o dia 1º de dezembro que muitos daqueles que estão em férias, trabalhadores que procuram a nossa região. Então o nosso planejamento e a execução desse planejamento já teve início com reforço antecipado nas estradas da nossa região, muito divulgado já pela mídia. A Polícia Militar, além do efetivo local, nos 23 municípios, cerca de 3.200 homens, foi contemplada esse ano com a inovação do Governo do Estado, que é a DGEM, a Diária Extraordinária dos policiais por escala extraordinária, ou seja, aqueles policiais que estão de folga, que se apresentam voluntariamente para trabalhar, sendo remunerados pelo Estado. Por isso, agregado à atividade delegada, que está sendo muito bem aceita por algumas prefeituras locais e sendo implantadas. Isso, por si só, já aumenta o efetivo, aumentou durante esse período. E nós recebemos no último dia 24 de novembro, 205 policiais militares em formação para a realização aqui na Baixada Santista do segundo ciclo do seu curso de formação de soldados. O curso de formação de soldados é o período em que o cidadão que prestou o concurso público e ingressou na Polícia Militar, ele é formado hoje como soldado. Soldado é o nosso operacional, o início da carreira do policial como praça. Ele tem uma formação de 12 meses e meio. Então, contrariamente a tudo aquilo que muitas vezes equivocadamente é falado por segmentos da sociedade, que a Polícia Militar não é treinada, não investe, é a única empresa do Brasil que
que investe tanto tempo na formação do seu operacional. Nenhuma empresa no Brasil investe 12 meses e meio na formação do seu operacional. Então, o segundo ciclo dessa formação, um ciclo em que os policiais de informação passam a ter mais contato com atividades de ordem prática, já é permitido que eles façam os estágios operacionais. Então, desde o dia 24 de novembro, como diretor aqui na região desse curso de formação, eu já incrementei todas as atividades de natureza curriculares e até mesmo extracurriculares que permitam a sua aplicação o mais imediato. Nesse último final de semana, esses policiais militares já estiveram presentes nas cidades aqui da Orla em estágios de observação operacional, ainda não fazendo intervenções, mas já fardados, caracterizados, observando os policiais militares formados, já mais antigos, estavam atuando para adquirir os reflexos, a capacidade de aumentar o seu poder de observação em relação às condutas que são consideradas tecnicamente as chamadas atitudes suspeitas e desenvolvendo o seu raciocínio, vamos dizer, o raciocínio lógico, o raciocínio policial, que é o reconhecer as situações que colocam em risco o cidadão. Então, mais esse efetivo alocado às 200 vagas de DGEM, a área de maior concentração de atividades comerciais que precedem o Natal terá um reforço de policiamento efetivamente. Coronel, também tem uma questão, obviamente, todo esse planejamento é feito com muita antecedência, né? Todo da Operação Verão, quer dizer, acaba uma Operação Verão, praticamente deve-se discutir já a operação seguinte, né? Em decorrência da responsabilidade e da amplitude que tem esse tipo de iniciativa. Esse ano a gente teve um adicional, talvez, eu não sei se surpreendeu ou não, que, especialmente no mês de novembro, houve uma explosão de pessoas descendo a serra justamente pela falta d'água na capital e em várias cidades do interior de São Paulo, porque aqui pelo menos a gente é relativamente bem abastecido de água por enquanto, nesse sentido. Isso surpreendeu também a polícia, porque em alguns finais de semana de novembro bateram recordes, e a mídia divulgou isso daí nesse sentido. Essa antecipação e indo além, só acredita que teremos, em decorrência dessa verdade, que temperaturas elevadas, o cidadão sem água, voa para o litoral. A gente pode ter um número ainda maior de pessoas que virão para a Baixada Santista. A PM trabalha com essa perspectiva também, um recorde também de pessoas que descerão a serra em razão, muitas vezes, por causa desse problema da falta d'água, em cidades do interior e da capital e do grande ABC também? Bom, uma das características da Polícia Militar é a questão da definição de estratégias, de planejamento e, principalmente, da capacidade de mobilização de estruturas da própria Polícia Militar em termos de equipamentos, em termos de meios e recursos humanos. E, como bem o senhor colocou, nem termina uma Operação Verão, deve-se iniciar imediatamente o planejamento da outra. E esse ano é a segunda Operação Verão, que cabe à minha responsabilidade em termos de comandamento e de planejamento. Então, nós iniciamos o planejamento dessa Operação Verão no dia seguinte ao término da anterior, já com um relatório gerencial de todos, um relatório de análise crítica, com falhas, com acertos que nós tivemos, com sugestões para melhoria. Tanto é que essas melhorias já estão sendo implantadas pela Polícia Militar para esta operação. Nós consolidamos o planejamento, todas as ações nossas aqui são áreas completamente diferentes desses documentos, os registros da última Operação Verão, a alocação de meios, as aquisições, os insumos para essa operação são com uma grandiosidade muito grande, com recursos públicos. Percebemos também esta tendência à antecipação da vinda, uma tendência à antecipação da vinda de turistas para cá, mesmo bem antes, já no mês de novembro. Por que nós percebemos isso? Nós tivemos, na última temporada, uma tipicidade muito grande em termos de fatores climáticos que interferiram, sem dúvida, até mesmo nos resultados de natureza operacional. Nós tivemos um verão atípico, com temperaturas médias aumentadas em pelo menos 4 graus, em termos, então, na série histórica. Também tivemos uma menor precipitação, ou seja, a ocorrência de chuvas foi uma das menores, considerado uma série histórica longa, e isso foi uma variável colocada também no nosso planejamento.
e percebendo que justamente por não termos uma quantidade muito grande de feriados prolongados, como ocorreu no ano passado, então que haveria uma tendência realmente das pessoas procurarem aqui em finais de semana na nossa região, até para prepararem suas casas de veraneio, procurarem locais, tanto hotéis como outras regiões, para no período do Réveillon, do Natal e do verão estarem por aqui. Então, observamos essa tendência, trabalhamos com essa variável e antecipamos todas as operações de policiamento e alocações de recursos, de meios de forma bem antecipada já em novembro. Eu destaco, muitas vezes talvez a população não tenha essa percepção, mas em São Paulo, por 2 finais de semana seguidos, nós trouxemos 200 alunos sargentos em formação da cidade de São Paulo que foram empregados nos últimos finais de semana nas cidades de Praia Grande, de Santos, de São Vicente e de Guarujá. Então, isso mostra não só a preocupação da Polícia Militar com este fenômeno, que assim podemos dizer, mas a grandiosidade da Polícia Militar e a capacidade de alocar essas estruturas para a nossa região. Aldo? Comandante, o senhor disse sobre a atividade delegada e sobre a gratificação que o governo do estado vai dar para os policiais que forem trabalhar na folga com a adesão voluntária, né? Sim. Você tem algum número já de quanto está sendo essa adesão, tanto pela atividade delegada como por essa gratificação? E a remuneração, a mesma de um dia trabalhado normal pelo policial? Os valores de remuneração são semelhantes ao praticado no início da atividade delegada em São Paulo, sempre fazendo a diferenciação. A diária extraordinária é implantada desde dezembro do ano passado por uma lei estadual e é o Estado remunerando policiais militares no seu dia de folga para que eles exerçam a atividade própria do Estado, que é o policiamento ostensivo, preventivo e a preservação da ordem pública. Então, esses valores chegam a uma diária por um total de 8 horas, no máximo 10 dias de trabalho nesse período de 8 horas ao policial, de cerca de R$ 160 por dia para os nossos operacionais, soldados, cabos e sargentos, e até próximo a R$ 200 para os oficiais. Os tenentes, os capitães, são sempre aqueles homens de comandamento de linha de frente. Nunca isso se aplica para atividades de cunho administrativo, apenas para aquele operacional. O valor é um valor correspondente também para a chamada atividade delegada e sempre reforçando para o esclarecimento à população. A atividade delegada consiste em uma parceria por meio de um convênio entre o município e o Estado, por meio do qual o município delega atribuições de sua competência originária de fiscalização de condutas, de posturas à Polícia Militar, e este policial militar de folga exerce essa função estando fardado presente na rua. E assim ele tem o dever também, o dever por ser o representante fardado do Estado, de promover a segurança pública da população. Então aumenta o contingente policial nas ruas e o interesse público, que é o interesse da segurança para a população, é sempre em primeiro plano. Na região, quantas cidades já fazem atividade delegada, tem essa parceria? Santos é uma delas, mas quais são os outros municípios? E uma outra dúvida, por exemplo, o policial, naquele dia, ele está trabalhando via atividade delegada. Se acontece uma fatalidade eventual, essa responsabilidade, por exemplo, do Estado, um eventual falecimento do policial, uma tentativa de assalto, enfim, que isso pode acontecer, obviamente. A responsabilidade continua sendo do Estado ou as prefeituras passam a ter essa responsabilidade porque estão sendo efetivamente, o trabalho foi executado, teoricamente, fora do horário de expediente, legalmente, tudo, mas fora do horário. Como é que funciona isso? Ok. Em primeiro lugar, a cidade de Santos é pioneira aqui na região da Baixada Santista e Vale do Ribeira na implantação da atividade delegada, contemplando 50 policiais militares por semana, o que, numa média aritmética, dá cerca de 7 policiais militares por dia, na média aritmética. Porém, a possibilidade de eu, na segunda, na terça, quarta ou quinta, eu não aplicar esses policiais e concentrá-los em dias de interesse. A cidade do Guarujá já veio na esteira, já firmou o convênio com a operação delegada, um pouco mais, o efetivo um pouco maior do que a cidade de Santos.
Na semana passada, a cidade de São Vicente já assinou todos os protocolos, o convênio com a Secretaria de Segurança Pública e passa a implantar. A cidade de Cubatão já assinou também a atividade delegada, a cidade de Bertioga também já assinou. Aguardamos a confirmação da cidade de Praia Grande, o que significa dizer que essa ideia lançada na cidade de São Paulo, em gestões de governo municipal anteriores, aí se mostrou eficiente para a cidade de São Paulo, e a concepção foi trazida aqui com todo o incentivo do governo do Estado de São Paulo e do Comando Geral da Polícia Militar. Então, nós temos essas cidades. Quanto à questão da responsabilidade sobre aquele servidor público, o policial militar, que ele se acidenta ou que tem a fatalidade. Em primeiro lugar, eu queria dizer da importância das duas atividades, dois mecanismos. O policial militar ele agrega valor à sociedade, que é o primeiro plano, e também uma remuneração a ele. Mas isso no exercício de uma atividade pública voltada para o interesse público. É muito diferente de quando os policiais militares tinham uma tendência maior de fazer uma atividade considerada irregular dentro da instituição, por qual muitos deles foram punidos e até demitidos da Polícia Militar, que é uma atividade privada de segurança pública. O popular bico. O popular bico. E a questão do bico, ele estava trabalhando com foco no interesse privado, particular, e ele não tinha respaldo nenhum desse tomador de serviço privado em situações que pudessem levar a uma antecipação da sua aposentadoria, que nós chamamos reforma reserva, por uma invalidez. Não havia esse suporte. Então, uma tendência muito grande, principalmente quanto menor a estrutura desse tomador de serviço, né, maior o risco para os nossos policiais militares. No modelo tanto da DGEM, é o próprio Estado já remunerando o seu funcionário, então tem toda a cobertura. No modelo em que as prefeituras fazem convênio com o Estado, o que significa dizer o convênio, as prefeituras repassam uma atividade de sua competência prevista na Constituição Federal para o próprio Estado. E aí o Estado, ele escala o seu funcionário público, o policial militar, em serviço para essa atividade. Portanto, toda a cobertura de natureza previdenciária e securitária, ela se dá pelo Estado e não pela Prefeitura. Então, os nossos policiais, eles estão ao abrigo da assistência médica promovida pelo Estado, pela assistência, não temos uma assistência jurídica, mas uma assistência de responsabilidade, do ponto de vista sob a égide de toda a legislação própria da Polícia Militar e principalmente da proteção de uma legislação previdenciária própria em situações de risco, porque eu queria reafirmar a atividade atividade policial, e sem dúvida nenhuma a atividade policial militar é uma atividade de extremo risco. Nenhuma outra profissão ela contrata seus servidores sob o juramento desses servidores defenderem a sociedade com o sacrifício da própria vida que nós temos aí. Então, esses policiais têm que ter esses servidores uma legislação diferenciada, um tratamento diferenciado, uma previdência diferenciada, e até porque, agora há pouco, em conversa anterior, foi perguntado pelos senhores se para o próximo sábado nós teremos um esquema especial de policiamento face às eleições do Santos. Como tivemos já no último sábado, que eu escalei muitos policiais militares no seu horário de folga para fazer isso, vou ter que fazê-los escalar novamente, fazer isso no próximo sábado também. Um transtorno da logística. Então, esse adiamento atrapalhou o planejamento da polícia, comandante? Até porque, imagina você tem que dar folga também pro pessoal, né? Vai encaixar a folga como desse jeito? Então, a gente tem o intervalo comercial, mas a gente volta e o Aldo volta a fazer essa pergunta, que é uma pergunta importante, até porque esse sábado as eleições no Santos já foram agitadas no último sábado e certamente o serão efetivamente nesse próximo sábado. Só depois dos intervalos comerciais.
Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 32027101 ou www.unisanta.br. Um novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Agora você pode ouvir a Santa Cecília FM onde você estiver. Baixe o aplicativo e nós vamos junto com você no tablet e no celular. Suas melhores lembranças com o que há de mais moderno em tecnologia digital. 107,7, um som perfeito. No aplicativo você ainda participa das promoções, envia suas sugestões de música e acessa o Facebook da rádio. Aplicativo Santa Cecília FM Mobile na versão Android e iPhone. Uma parceria com a Virtuis Media. Baixe o aplicativo no Google Play ou na Apple Store e vem com a gente. Olá, estamos de volta no Jornal em Foque de hoje, cujo tema central é a questão de segurança. E no bloco anterior, o jornalista Aldo Neto tinha feito uma pergunta para o coronel da PM, Ricardo. A pergunta é, quando acontece em eventos particulares, como o problema que teve agora na eleição do Saci, adiamento do pleito, e que a Polícia Militar dá um suporte de segurança, se isso não atrapalha o planejamento da corporação. Até porque imagino que você precisa dar folga para o pessoal, tem toda uma escala de policiais a fazer, né? Sim, aumenta o dispêndio de horas para o planejamento da atividade e o emprego dos policiais militares também. O evento sendo privado, o evento público, se ele impacta na sociedade em termos de segurança, há um dever, uma responsabilidade nossa de prover o policiamento para preservar a ordem pública. Se o evento ele tem uma natureza particular, como um jogo de futebol onde há a cobrança de ingresso, existe uma taxa que é recolhida por emprego de policial para o evento privado. Mas o importante é dizer que a Polícia Militar está sempre pronta e tem uma capacidade muito grande de mobilizar seus contingentes policiais para fazer o melhor para a sociedade. Coronel, a gente tem algumas imagens aí no TP a respeito das novidades que nós teremos para a Operação Verão, em primeira mão, né, para os nossos telespectadores. Justamente as novidades são equipamentos de última geração que foram usados justamente durante a Copa do Mundo, né? Então é o legado da Copa que a gente vai sentir na pele. O senhor pode até comentar o que serão esses equipamentos, qual a finalidade deles, o que eles representam de reforço, obviamente, aqui para a Polícia Militar e, obviamente, para a segurança da Baixada Santista e litoral. Ok. Sempre que nós estamos presentes aqui nesse jornal, trazemos grandes novidades aqui para a Baixada, uma coincidência muito. E ontem nós conseguimos, depois de toda uma logística, um planejamento da Polícia Militar e principalmente gestões feitas por mim na qualidade de comandante aqui da região da Baixada Santista, procurar trazer o melhor. Nós estamos trazendo para essa Operação Verão 2 carretas, 2 veículos de grande porte articulados, denominados de Centro de Comando Integrado e Controle Móvel, e um outro veículo também de grande porte, mas não articulado, que é chamada a Plataforma de Observação Elevada. Esses veículos são 3 unidades com altíssima tecnologia embarcada, tecnologia da informação e também de comunicação, de transmissão de imagens. Esses veículos serão estacionados nas áreas de maior concentração de pessoas na região da Orla. Eles têm câmeras modernas, câmeras telescópicas, que depois chegam a 16 metros de altura esse telescópio, por isso tem toda um treinamento que será dado aos policiais militares, começa hoje no pátio do CPI 6, até mesmo para poder estacionar esses veículos, nós estamos em contato com as prefeituras para nos auxiliar em toda a instalação elétrica que tem que ser feita para esse ponto. Essas câmeras são 360 graus, elas permitem buscar imagens a cerca de 3 quilômetros de distância, então a área de cobertura aumenta, torna-se um raio
de um raio, vamos dizer, um diâmetro de cobertura de 6 quilômetros. Isso é muito importante, principalmente em locais como a Praia da Enseada, como a região de Praia Grande também, que tem uma orla muito extensa de 23 quilômetros. E vamos estacionar esses veículos, treinando as equipes, coletamos imagens. A tecnologia é tão moderna que tem câmeras também, que mesmo que o indivíduo que esteja ali, que tenha feito mal à sociedade, ele se esconda, ainda que noturno, tem condições de capturar essas imagens durante a noite, e imagens térmicas também. Essa tecnologia de imagem térmica já foi utilizada, foi até matéria nesse final de semana, usada no helicóptero Águia em São Paulo, e permitiu a captura de criminosos também, que estavam homicidados. E esses veículos têm essa tecnologia. Ao mesmo tempo, conseguem transmitir essas imagens. Nós estamos trabalhando muito de uma forma assim, muito intensa para conseguir que, por meio das operadoras de telefonia, que são contratadas pela Polícia Militar, nós possamos transmitir essas imagens localmente para o nosso Copom e também para São Paulo. Desafio, hein, Coronel? E também para São Paulo. Esse é um desafio. Empresa de telefonia, Coronel. Então, nós dependemos, então, veja como a polícia depende da sociedade civil organizada para ter mais eficiência. A nossa parte, nós fizemos ontem todo um trabalho logístico, até mesmo pela dimensão desses equipamentos, e trazer aqui para a Baixada Santista, para nossas estradas, escoltados. Um dos veículos é tão grande que não coube no pátio do nosso quartel, não consegue se deslocar dentro da cidade de Santos, para os senhores terem uma ideia, né, da dimensão disso. Então, um deles ficará alocado, nós falamos durante todo o período da Operação Verão, 55 dias, na cidade do Guarujá, na Praia da Enseada. O outro, pela característica da cidade de Praia Grande, vai se deslocar. E o veículo grande, de grande porte também, um caminhão de grande porte, mas não articulado, e que ele permite o deslocamento, então ele será alternado entre a cidade de São Vicente e a cidade de Santos. Nós vamos definir os locais no planejamento da Polícia Militar, os locais considerados de indicadores críticos, e ainda com a possibilidade desse caminhão não articulado de poder ser deslocado para outros pontos de interesse da nossa região. Então a Baixada Santista ganha com a mais moderna tecnologia da Polícia Militar. Isso é muito importante, um investimento importante nesse sentido, é um legado aí da Copa, volto a dizer que foi muito criticado, é um resultado. Aldo? É uma informação muito importante, né, Fernando? Até porque são nas praias que acontece de tudo, né? É o Big Brother da Polícia Militar. Então você que vai para a praia fazer algo que não é para se fazer na praia, que é comum aqui na região, né, comandante? Cuidado, hein? Você pode estar sendo filmado. E se for filmado, dá problema. Coronel, tem outro dado também interessante, que o senhor vai ter um reforço também, e isso é importante porque indiretamente, obviamente, afeta. O senhor vai ter um reforço também da questão do pessoal do trânsito, né, especificamente do trânsito, e certamente vão ter muitas blitz aí nesse sentido, e o pessoal que beber algumas a mais na praia corre o risco de ser pego aí em uma dessas blitz. Pode falar também que está dentro do processo da Operação Verão nesse sentido, né? Sim. A Operação Verão, ela tem início com o reforço de policiamento para a região da Orla, nós chamamos o policiamento territorial, a partir do dia 26 de dezembro. Porém, a partir do dia 19 de dezembro, nós já teremos o reforço do policiamento rodoviário, o deslocamento de 120 homens do policiamento rodoviário para as estradas da nossa região. Também, juntamente com o reforço do policiamento territorial, a partir do dia 26 de dezembro, virão de São Paulo 40 homens do Comando de Policiamento de Trânsito da capital, especialistas em trânsito, que atuarão em operações chamadas Operação Direção Segura, operação de fiscalização de condutores e veículos, com a aplicação do teste do etilômetro, né, para evitar as tragédias que acabam ocorrendo dessa forma. Então, o cidadão que conduz o veículo sob o efeito de álcool, ele comete um crime. Atualmente é um crime qualquer que seja a concentração de álcool no sangue. Então a legislação, ela proíbe, ela veda conduzir veículos sob efeito de álcool. Em sendo constatado numa abordagem isso, o cidadão ele é conduzido para o distrito policial e ele será autuado em flagrante por infração pelo crime de trânsito, artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo apenado pela multa, uma multa, um valor bastante elevado, significativo no seu bolso, e ainda com a suspensão do direito de dirigir,
que também é uma outra previsão que está prevista como uma sanção, e até mesmo o resultado dessa conduta pode levar ao indiciamento de natureza pelo crime ou do homicídio doloso, que nós não queremos que o homicídio culposo na condução do veículo automotor, ou a lesão corporal culposa na direção do veículo automotor. E ainda dizer que se o uso do álcool que se dá normalmente por um ato voluntário dessa pessoa, então está caracterizado ali o dolo, né, ainda que ele não tenha intenção futura de provocar um dano, a morte da pessoa ou então a lesão. Mas se ele toma álcool, é importante que a população saiba disso, que o condutor do veículo, à medida que ele faz uso do álcool e ele sai para dirigir, ele está assumindo o risco de causar aquele resultado. Portanto, exclui-se a chamada modalidade dolosa, aquela que ele teve a culpa pelo acidente. Não. Sempre vai ter uma tendência de caracterizar, né, que aquilo foi um ato intencional. Então, a responsabilização de ordem criminal, ela pode até sair da esfera do crime de trânsito, né, para entrar num crime do Código Penal brasileiro. Então, nós recomendamos à população, não se deve associar, em hipótese alguma, o uso de álcool e a condução de veículo. Ok, coronel. Bem, então você, cidadão, que às vezes é natural, do calor, tudo, tomar uma cervejinha a mais, alguma coisa assim, vai pegar o carro ou outro tipo de bebida, uma caipirinha, tudo, a Polícia Militar vai ficar bem atenta e tem que ter muito cuidado, porque o risco é muito grande de você ser pego numa blitz e, infelizmente, atrapalhar toda a sua viagem e o seu passeio nesse sentido. Coronel, a gente vai dar um rápido intervalo e voltamos para o último bloco do Jornal em Foque, que já está acabando, mas a gente tem muito assunto ainda para conversar. Até mais. Imagine como é bom aprender brincando. Brincar pensando. Pensar criando. Criar vivendo. E viver aprendendo. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. Um novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Foi pensando assim que o governo federal firmou um importante pacto com os governos municipais, formando mais de 314 mil professores em todo o país para que todas as crianças brasileiras até os 8 anos de idade saibam ler, escrever e realizar as 4 operações matemáticas. Acesse mec.gov.br e saiba tudo sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Com o caminho de oportunidades, nossos filhos crescem com o Brasil. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque de hoje, né, e especificamente cujo tema central é a questão de segurança. A gente tem uma pergunta aqui de um internauta que mandou um e-mail aqui para o Jornal em Foque, justamente para o Coronel PM Ricardo. Hoje, nas redes sociais, divulga-se vários pontos de marginalidade, como o emissário e a praia. A gente até vê iniciativa de populares colocando cartazes, alertando aos demais sobre os assaltos, como aconteceu ali na região da Pompeia, né? Porque a polícia não efetiva mais o policiamento nesses locais, é uma indagação do Sérgio, lá do Marapé. Eu respondo ao senhor Sérgio. Primeiro, eu agradeço a sua participação por meio dessa pergunta, né, e afirmo que esse local, já indicado anteriormente, já é alvo de intensificação das nossas atividades de policiamento por meio dos planejamentos que são realizados semanalmente. Eu acompanho todas as notícias veiculadas aqui na região por todos os instrumentos de mídia, inclusive até mesmo pelas redes sociais. Nós acabamos monitorando e sempre que há indicação de um anseio da população de um ponto ou outro, nós alocamos o policiamento. Obviamente não há para deixar viatura em todos os pontos 24 horas por dia, porque nós perderíamos
a capacidade de atender às chamadas de apoio em outras áreas e outras regiões aí. Então, essa situação é uma das que determina esse local, o direcionamento de ações de policiamento. Mas eu também diria por um outro ponto, fazemos prisões diariamente, muitas prisões aqui na região, apreensões de arma, com envolvimento de menores, muitos, mas que em pouco tempo eles voltam às ruas por uma legislação, que é uma legislação penal fraca, é uma legislação que não está apenando com severidade os agressores da sociedade. Então, há uma necessidade, novamente, a gente sempre vai reforçar em todas as falas, a revisão do Código Penal, a revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente, para que esses criminosos não sejam motivados a voltar a delinquir. Quanto à postura de dizer que aquele local é um local com risco de roubo de tudo, eu afirmo que há outras posturas que podem vir da sociedade, com parceria, melhor, com a gente, com informações objetivas precisas, não só desse local, mas também dos criminosos. Isso tem permitido, em cidades aqui, em diversas iniciativas, operações inteligentes, operações que estão permitindo a prisão de criminosos. Então, talvez a interpretação da população a um aviso como esse seja alarmista, causar o pânico, né, quando há denúncia e efetividade no apontamento desse ou daquele local, se torne mais próprio para colaborar, cooperar com a Polícia Militar. Foi muito importante essa colocação do Coronel Ricardo, até porque a gente vive um ciclo vicioso da segurança. Porque a polícia vai lá, prende o delinquente. Ele vai para a Fundação Casa, vai para o presídio, fica lá um período. A gente sabe como é a Fundação Casa e o presídio. Em vez de ressocializar o cidadão, ele reconhecer seu erro e se preparar para retornar à sociedade com outro tipo de postura, não. Às vezes é treinado até por organizações criminosas que operam dentro desses locais e retornam por culpa da legislação. Eu acho que a população tem que tomar consciência de que, ao invés de ficar fazendo discussão política imbecil nas redes sociais, utilizando de forma errada, se impressionar deputados, senadores pela mudança do Código Penal. A polícia faz algum estudo em cima de quantas das ocorrências locais aqui, quantas pessoas são reincidentes? O cara foi preso roubando, mas já roubou há 5 anos atrás, 10 anos atrás. Há esse tipo de estudo? Nós temos algumas regiões do estado de São Paulo que dos quais isso tem sido verificado uma reincidência muito grande num período de tempo muito pequeno. Isso tem sido apontado por meio de documentos, no sentido não de cobrar outros poderes, porque isso nós não temos essa competência, mas informar a sociedade e outros poderes aí. Então, eu tenho conhecimento de diversos documentos já originados por colegas de outras regiões. Mas para ter uma noção disso, não nos cabe, como missão constitucional, quantificar esses casos aí. Mas eu vou citar o caso. Um dos indivíduos apontados como um dos autores envolvidos no crime de latrocínio recente do Dr. Gilvan, aqui do delegado de polícia, ele havia sido preso ou apreendido, que não pode falar que o menor é preso pela legislação, neste ano, 4 vezes pela Polícia Militar, com arma, com drogas, por roubo, né, por tráfico de entorpecentes. Este ano. Desde o registro que nós temos aí, foram, me parece que 11 ou 12 casos que estão registrados para este menor, no período de 2011 até agora 2014. O destino dele, quando apreendido, quando identificado, a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar internado numa medida aí que é aplicada, uma medida socioeducativa. Daí nós estamos vendo o governador do estado, Geraldo Alckmin, como também eu achei importante a iniciativa dos deputados eleitos, deputados federais aqui pela região que tomarão posse no ano que vem, em dizer, né, que estão tomando a frente, estão preocupados com a questão da análise dessa legislação. Não discuto o tipo de pena que vai ser colocado, decidido, porque eles representam a vontade da população, mas que nesse momento eles, conhecedores de toda a característica da nossa região, as dificuldades com segurança pública e o trabalho que vem sendo feito aqui, que eles
lancem, eles liderem a bandeira por essa importante mudança para a sociedade. E eu não tenho dúvida que eles tomando a frente desse processo de mudança, a sociedade paulista, a sociedade da Baixada irá agradecê-los, reconhecê-los por isso. Coronel, até uma coisa mais nesse sentido, até nesse aspecto. O senhor particularmente é a favor da redução da maioridade penal? Diante da sociedade que a gente tem, da estrutura também que existe penitenciária, tudo, o senhor é a favor ou é o contrário? Essa pergunta já foi feita aqui nesse programa em outras vezes, né? E é sempre uma pergunta assim complexa quando uma autoridade pública ela se manifesta do ponto de vista subjetivo. Mas então eu responderei da mesma forma que anteriormente. A questão não é a redução ou o aumento, é a definição do momento em que as pessoas, os cidadãos, aí, independente da sua idade, têm a consciência da prática do seu ato. O cidadão hoje com 16 anos de idade, ele tem a responsabilidade e o direito, né, não obrigatório nesse momento, de decidir o destino político do seu país, quem vai ser o representante dele. Então ele já demonstra uma maturidade, uma capacidade de compreensão. E a questão então de ordem criminal, ela deve ser vista também a partir da ótica que há esse conhecimento, essa consciência. Porém, a grande preocupação é, reduzindo-se a maioridade penal, chamada maioridade penal, imputabilidade, qual é o sistema punitivo que vai ser colocado, implantado? Então, a questão parece estar mais nas sanções que serão aplicadas aí do que na redução ou não. Coronel, tem uma questão, fiz um levantamento até agora em relação ao ano atual, né? E comparando com os outros anos, a gente percebe que está havendo um crescimento no número de roubos e uma queda no número de furtos, né? De forma geral, né? A queda, por exemplo, em 2012, o número de roubos, isso pela região aqui, que inclui a Baixada Santista e também o Vale do Ribeira, em 2012 foram 17.651 roubos e até outubro agora já estava em 18.149, até outubro, que é o último dado que tem lá no site da Secretaria de Segurança Pública. E furtos, em 2012 foram 34.881 e até agora, 2014, 26.238. Isso significa que está aumentando essa questão, porque uma coisa, o furto que você não vê a violência nesse sentido. É uma maneira, né, você roubar na sua carteira, você não viu. O roubo não, geralmente com o emprego de uma arma. Isso também é reflexo do maior armamento, a preocupação, essa sensação de insegurança para o cidadão, ela está mais presente e isso se justifica por causa desses números também, independente de questões do dia a dia mesmo, né? Porque o emprego, por exemplo, quando o roubo cresce e o furto cai, é sinal que está havendo um emprego maior de violência, né? Nesse sentido, com o emprego de armas brancas ou não armas de fogo. A polícia, como a polícia entende isso daí também? A questão de, por exemplo, fiscalizar, a questão da facilidade que esses marginais conseguem comprar armas, ter acesso às armas, né? Isso daí, além, obviamente, do tráfico, que é um problema sério. Ok. Primeiro, quando nós somamos esses dois números aí, nós percebemos que, considerando que o crime é praticado sempre por o autor uma pessoa física, então um cidadão, então nós percebemos assim que tem muito cidadão que está se voltando para o crime. E aí não é uma responsabilidade da polícia. A origem, por que o cidadão está voltando para o crime? O que está acontecendo com o sistema, o ordenamento jurídico nosso, com a questão dos valores morais, da educação, da família? O aspecto está aí. Senão a gente não teria toda essa quantidade de crimes. E a percepção que o senhor coloca é muito interessante porque a própria população, a própria sociedade, percebendo que muitos dos seus integrantes estão se tornando criminosos, têm adotado medidas preventivas também para aumentar o grau de proteção aos seus bens, às suas estruturas. Então, isso naturalmente vai diminuir a ocorrência dos furtos, que são aqueles crimes em que não há emprego da violência, muitas vezes pela própria, não vou falar entre aspas, assim, vou dizer entre aspas, a expressão desleixo da gente em relação aos nossos bens. Então, a medida, a postura é mais preventiva, é mais segurança, diminui. Mas, por outro lado, nos preocupa, talvez não é a diminuição do furto que aumente a tendência do roubo, não. A sociedade está se tornando cada dia mais violenta. Nós estamos tendo registros de roubos praticados com emprego de arma de fogo
por crianças com 10 anos de idade, com 11, com 12 anos de idade aí, e reincidindo muito nessas condutas. Então, isso é um fator que preocupa demais, mas a sociedade está violenta. Então, precisa de uma participação de todos para que nós possamos diminuir isso. Aldo? O senhor colocou muito bem, coronel, nessa questão da violência da sociedade, né? O senhor, como é que você vê, o que a sociedade pode fazer para diminuir isso? Procurar uma ajuda especializada, procurar uma religião, valorizar mais a família, que a família tinha um valor dentro da sociedade que hoje já não tem mais. Mesmo um valor educativo, né? Hoje o cidadão não tem referência de postura, aprende a postura na rua, e às vezes a postura da rua nem sempre é correta. O senhor tem alguma opinião formada sobre isso? Sim, isso já foi também discutido nesse programa. Família, célula máter da sociedade. Nós aprendemos isso na escola, nos tempos que nós estudamos. Então, a família. A escola, uma instituição muito importante. A igreja, né, uma instituição importantíssima, e outras grandes que estão nascendo por aí. Então, devemos nos voltar para esses valores. Quantas e quantas dessas crianças ou adolescentes têm pego um livro para estudar, para ler, né? Quais são os valores? Parece que os valores estão deturpados, os modelos dessas pessoas hoje estão deformados, deturpados totalmente. Muitas vezes a gente vê que hoje, para a nossa criança, o adolescente de comunidades, a referência dele muitas vezes é o próprio traficante, porque ele tem a questão da ostentação, a ostentação dos recursos, a ostentação do meio de valores aí, obviamente, jamais fomentando, dizendo que eu sou a favor de trabalho infantil, nunca disso aí. Mas na minha geração lá atrás, na minha idade, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade naquela época por uma necessidade da própria família. Hoje isso não é aceito pela sociedade, não é, até porque a gente tem que proteger a criança e o adolescente. Há outros mecanismos, os equipamentos públicos que permitam que não haja essa necessidade. Mas o que nós percebemos é um distanciamento de valores aí. Então, a criança fazer até mesmo aquelas atividades na sua casa, a criança ou o adolescente voltada para a conservação do seu próprio bem, do seu próprio lar, a gente está percebendo que não há essa vontade, esse interesse mais aí. Então, rever, realmente fortalecer as instituições da sociedade é muito importante. Ok, coronel, a gente agradece a sua presença, né? O senhor sabe que a gente é limitado pelo tempo, né? Passa muito rápido mesmo. A gente agradece a sua presença, agradece também a presença do jornalista Aldo Neto e boa sorte nessa Operação Verão, que a gente vai ter, certamente, vamos ter outras oportunidades, vou voltar aqui para discutir, analisar, depois fazer um balanço também nesse sentido, que o espaço está sempre aberto aí para discutir um tema tão importante, certamente, que é a questão da segurança, né? A gente agradece, então, a participação do Coronel Ricardo, também do Aldo Neto, nosso jornalista, e amanhã estaremos de volta para mais um programa Jornal em Foque. Tenham todos um bom dia. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.